Olá, sejam bem-vindos ao canal Vida de Médium Evoluir. Eu me chamo Débora. Por aqui nós falamos a respeito das vivências da vida de um médium, as dificuldades, as bênçãos, todas as interações que nós fazemos, os aprendizados, os relatos extrafísicos e também tudo que o Espiritismo pode trazer para o nosso esclarecimento, para que possamos viver melhor e evoluir. Bom, o vídeo de hoje é uma continuação do vídeo Ele Falou com Mais de 1000 Médiuns, que nós trouxemos a respeito da codificação espírita. Nós falamos sobre as formas que Allan Kardec encontrou de comprovar cientificamente estas comunicações. Ele não acreditava nas pessoas, nos fenômenos simplesmente. Pelo contrário, ele era descrente. E ele foi buscar como sendo um pedagogo respeitável e seguidor de Pestalozzi, que trazia muita seriedade no seu trabalho, em tudo que ele fazia. Ele trouxe uma metodologia de forma sigilosa de perguntas e respostas e fez essas perguntas para diversos médiuns e trouxe essa codificação. As respostas vinham palavra a palavra, exatamente com a mesma frase, e desta forma ele conseguiu comprovar. No dia de hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito da Revista Espírita. A codificação de Allan Kardec, ela traz o resumo e aquilo que ele achou interessante para esclarecer. Ele colocou por tópicos, por orientação dos espíritos, mas ele não trouxe todas as entrevistas que chegaram até ele. Muitas formas de se comunicar, de interagir com os médiuns e com os espíritos, ele trouxe na Revista Espírita. Era uma tiragem mensal na época e que alguém muito feliz resolveu trazer para a atualidade por ano. Ele compilou todas as revistas e trouxe para que nós pudéssemos compreender essa metodologia na atualidade. Então aqui tem os pensamentos de Allan Kardec, o que ele pensava na época e como ele fazia esse trabalho, e trouxe também algumas vivências que ele teve e que outras pessoas tiveram e que enviavam para ele. Ele abriu a Sociedade Espírita com o objetivo de ter um local, uma sede, para que todos pudessem vir trazer as suas dúvidas e as suas experiências. Nas devidas proporções, esse é o objetivo desse canal, para que possamos interagir e aprender juntos. Bom, eu trago aqui hoje a continuidade da leitura das entrevistas que houveram com Mozart. Mozart não foi diretamente entrevistado por Allan Kardec, mas ele recebeu de algumas pessoas que tinham entrevistado, muito provavelmente mais do que 2 pessoas, mas ele resolveu publicar 2 entrevistas que ele considerou séria. Ele colocou pelo crivo da razão e por toda aquela metodologia de confirmação que ele recebeu dos espíritos, que ele mesmo criou, para que ele pudesse confirmar a coerência e a seriedade das respostas. Vale um alerta que está no Livro dos Médiuns e que ele faz, é que não importa o nome famoso ou desconhecido do comunicante que está no mundo espiritual. Isto é o que menos importa. Nós vamos avaliar as mensagens, e isso serve para a nossa vida, verificando se está dentro do consenso e dos critérios do amor e caridade que Jesus nos trouxe e que traz as respostas coerentes com o mundo espiritual, todos os espíritos que se comunicaram e trouxeram esclarecimentos. Então, à medida que essa resposta bate, aí sim ela pode começar a ter crédito. Para ele ter colocado na Revista Espírita, ele com certeza fez uma grande verificação. Então, por isso eu trago aqui. A gente não é obrigado a acreditar que seja Mozart, não seja Mozart, mas a gente precisa ouvir a mensagem e saber se isso vale a pena. E uma das formas da gente compreender é não entender que o que eu estou trazendo aqui é verdade, e sim escutar, analisar e ouvir com o coração e com a razão. Eu vou ler então algumas perguntinhas da primeira entrevista que foi feita com Mozart e vou ler mais da segunda entrevista, certo? Porque nós temos essas primeiras respostas que Mozart trouxe na primeira entrevista
em outras comunicações e no próprio livro dos médiuns. Então, como não havia sido publicado ainda, este espírito trouxe essas respostas e bateram com a pesquisa que ele estava fazendo na época. Ninguém tinha lido ainda, vamos deixar isso bem claro. Bom, na primeira entrevista que a pessoa enviou para ele, fez vários questionamentos de como é feita a comunicação com o médium, como que ele se instala do lado do médium. Fez uma série de perguntas genéricas e importantes para entender como que ele chegou a fazer esse contato com o médium. E eu vou pular essa parte, certo? Eu vou direto a algumas perguntas que a pessoa fez para o espírito de Mozart, esse espírito conhecido. E ele perguntou assim, na pergunta 21 da página 169, né, da Revista Espírita, de 1858. Pergunta 21. Existe na vida futura uma hierarquia de espíritos? Qual a sua lei? E a resposta: sim, é o grau de depuração que a caracteriza. A bondade e as virtudes são os títulos de glória. Pergunta 22. Como potência progressiva é a inteligência que nela determina a marcha ascendente, ou seja, para poder evoluir como espírito? São, sobretudo, as virtudes, principalmente o amor ao próximo. E por aí vai. Nesta primeira entrevista, eu vou me deter nessas duas questões. Vamos para a segunda entrevista com o espírito de Mozart. E aí eu vou ler os comentários de Allan Kardec também. Já não é o mesmo interlocutor. Parece, pela natureza da conversa, que se trata de um músico, ou seja, quem está perguntando é um músico, além de Mozart ser músico. Feliz por se entreter como um mestre. Depois de diversas perguntas que nos pareceram de reprodução inútil, diz Mozart, ou seja, ele colocou aqui só o trecho que ele dava credibilidade. A pergunta foi, acabemos com as perguntas de... Tá, bom, aqui é Mozart respondendo já. Falarei contigo. Dir-te-ei o que em nosso mundo entendemos por melodia. Porque não me evocaste mais cedo, ter-te-ia respondido. Aí ele pergunta, o que é melodia? Para ti é muitas vezes uma lembrança da vida passada. Teu espírito recorda aquilo que entreviu no mundo melhor. No planeta Júpiter, onde habito, ele comenta que ele é de Júpiter, no outro também. Há melodia em toda parte, no murmúrio das águas, no ciciar das folhas, no canto dos ventos. As flores rumorejam e cantam, tudo produz sons melodiosos. Sê bom, alcança este planeta por tuas virtudes. Bem escolheste cantando Deus. A música religiosa auxilia a elevação da alma. Como eu gostaria de vos poder inspirar o desejo de ver esse mundo onde somos tão felizes. Ali somos todos caridosos, tudo é belo, a natureza tão admirável. Tudo nos inspira o desejo de estar com Deus. Coragem, coragem, acreditai em minha comunicação espírita. Sou eu mesmo que aqui me encontro. Desfruto o poder de vos dizer aquilo que experimentamos. Posso vos inspirar bastante o amor ao bem, a fim de vos tornardes dignos dessa recompensa, que nada é em comparação com outras a que aspiro. Pergunta número 3. Nossa música é a mesma em outros planetas? Não, nenhuma música vos pode dar uma ideia do que ali temos. É divina. Ó felicidade, procura merecer o gozo de semelhantes harmonias. Luta, tem coragem. Não temos instrumentos, são as plantas e os pássaros os coristas. O pensamento compõe e os ouvintes gozam sem audição material, sem o concurso da palavra. E isso a uma distância incomensurável. Nos mundos superiores, isto é ainda mais sublime. Ele diz que mora num mundo feliz, mas ele não se considera de um mundo superior, né? Muito provavelmente ele já tem acesso, faz visitas, mas ele não diz aqui que ele é um espírito superior. É mais que nós já, segundo este entendimento. Pergunta 4. Qual a duração da vida de um espírito encarnado em outro planeta que não o nosso?
curta nos planetas inferiores, mas longa nos mundos onde, como esse que tenho, a felicidade de estar. Em Júpiter, ela é, em média, de 300 a 500 anos. Pergunta 5. Haverá grande vantagem em voltar a habitar a Terra? Não, a menos em missão, porque então avançamos. Ou seja, em provas e expiações, que é o mundo que nós vivemos, nós temos que retornar várias vezes e evoluir aqui mesmo. E quem vem para cá, que já seja um espírito mais evoluído, que não tem os débitos do passado, ele vem em missão. Muitos estão aqui em missão nos ajudando. Pergunta 6. Não seríamos mais felizes se ficássemos como espírito? E ele, não estacionaríamos. Pedimos a reencarnação a fim de avançarmos para Deus. Pergunta 7. É a primeira vez que me encontro na Terra? Não, mas não posso falar do passado do teu espírito. 8. Poderia eu ver-te em sonho? Se Deus o permitir, far-te-ei ver em sonho a minha habitação, do qual guardarás uma lembrança. Imagina conhecer a casa de Mozart, né? 9. Onde te achais aqui? Entre ti e tua filha. Vejo-te, estou sob a forma que tinha quando vivo, quando na carne, né? 10. Poderia eu ver-te? Sim, crês e verás. Se tivesses mais fé, ser-nos-ia permitido dizer por quê. Tua própria profissão é um laço entre nós. Eu adorei essa parte, porque quando nós falamos lá naquele vídeo Aprendizes do Além, nós estamos falando que sempre a gente tem a oportunidade de acessar a egrégora da nossa profissão. Nós estamos aprendendo e temos essa oportunidade. Muitas vezes os profissionais se distanciam disso em função das suas más tendências, às vezes da ganância, de pensamentos nocivos, mas todos nós podemos acessar espíritos superiores. Então, ele se dirigiu a um músico e esse músico, ele tem a inspiração de Mozart e muito provavelmente de outros músicos evoluídos. A gente escolhe a nossa sintonia, né? Tanto que ele fala até que o rapaz, ele faz, eu não sei se é rapaz, mas se faz músicas reverenciando a Deus. Não necessariamente reverenciando a Deus, mas sim músicas evoluídas, músicas que trazem bem-estar, que trazem uma boa mensagem, né? Como entraste aqui? O Espírito atravessa tudo. 12. Ainda te achas muito longe de Deus? Oh, sim! Então, imagina. 13. Compreendes melhor do que nós o que seja a eternidade? Sim, sim. No corpo não a podeis compreender. 14. Que entendeis por universo? Houve um começo e haverá um fim? Segundo pensais, o universo é a vossa terra. Insensatos! O universo não teve começo nem terá fim. Pensais que é a obra de Deus, o universo é o infinito. 15. Que devo fazer para me acalmar? Boa pergunta. Não te preocupes tanto com o corpo. Tens o espírito perturbado. Resiste a essa tendência. 16. Que é essa perturbação? Temes a morte. 17. Que fazes para não a temer? Crer em Deus, sobretudo crer que Deus não priva a família de um pai útil. 18. Como alcançar esta calma? Pela vontade. 19. Onde aurir esta vontade? Desvia o teu pensamento disso pelo trabalho. Trabalho edifica o homem, né? Manda mais com música. 20. Que devo fazer para apurar a minha habilidade? Resposta: podes evocar-me, eu obtive a permissão de te inspirar. E olha que interessante, né? Ele está oferecendo ajuda. Então, essa ajuda do mundo invisível, de seres superiores, vem. A gente precisa pedir essa inspiração, né? Eles estão sempre disponíveis. 21. Quando eu estiver trabalhando, certamente, quando quiseres trabalhar, por vezes estarei a teu lado. 22. Ouvirás a minha obra? Uma obra musical do interruptor, né? És o primeiro músico que me evoca. Venho a ti com prazer e escuto as tuas obras. 23. Como é que não te evocaram?
Fui evocado, mas não por músicos. Ele atende só músicos, viu? Na época era assim. Isso aqui é do século XIX, essa conversa. 24. Por quem? Por várias senhoras e amadores em Marsella. Então não era sério. Por isso ele não foi. 25. Por que a Ave Maria me comove até as lágrimas? Esse é o meu caso também. Teu espírito se desprende, junta-se ao meu e ao de Pergolesi, que é outro músico, que me inspirou aquela obra, mas eu esqueci aquele trecho. Mozart dizendo isso. 26. Como pudeste esquecer a música composta por ti mesmo? Resposta. A que tenho aqui é tão linda. Como recordar aquilo que era só matéria? Quer dizer, ele ainda encontrou uma Ave Maria mais sublime, né? Que a gente não pode ouvir por enquanto. Mas essa já é lindíssima. Ave Maria de Mozart. 27. Vês minha mãe? Resposta. Ela está reencarnada na Terra. 28. Em que corpo? Nada posso dizer a respeito. 29. E meu pai? Está errante para ajudar o bem. Fará tua mãe progredir. Reencarnarão juntos e serão felizes. Errante significa estar na erraticidade, que é o mundo espiritual, a quarta dimensão, e não errante de errado, tá? 30. Eles vêm me ver? Resposta. Algumas vezes. A ele deves os teus impulsos caritativos. O pai e a mãe, olha que legal. 31. Foi minha mãe quem pediu para se reencarnar? Sim. Ela tinha grande vontade de se reencarnar, a fim de subir por uma nova prova e entrar no mundo superior a ela. Já deu um passo imenso. 32, a pergunta agora. Que queres dizer com isso? Ela resistiu a todas as tentações. Sua vida na Terra foi sublime em comparação com seu passado, que foi o de um espírito inferior. Assim subiu alguns degraus. Foi firme a mãe dele, né? 33. Tinha então escolhido uma prova acima de suas forças? Sim, isso mesmo. 34. Então, quando sonho vê-la, vejo-a mesmo? Sim, sim. Quer dizer que ele vê a mãe. 35. Se tivesse invocado Bichat no dia da inauguração da sua estátua, teria ele respondido? Ele estaria lá? E Mozart diz, sim, estava, e eu também. Bichat é um outro músico, né? Um outro artista. 36. Por que estavas lá? Como vários outros espíritos que gozam o bem e que se sentem felizes quando glorificais aqueles que se preocupam com a humanidade sofredora. Em locais edificantes, eles vão, né? Recebem o convite e aceitam. 37, que é a última. Obrigado, Mozart, a Deus. E a resposta dele. Acreditai-me, acreditai que há... Vamos de novo. Acreditai-me, acreditai que lá estou. Sou feliz. Crede que há mundos acima do vosso. Credes em Deus. Evocai-me mais frequentemente em companhia de músicos. Sentir-me-ei feliz em vos instruir, em contribuir para o vosso progresso e vos ajudar a subir para Deus. Evocai-me a Deus. Que lindo, né? E não importa que seja Mozart, né? É lógico que a gente gosta de saber que um espírito como ele continua evoluindo e que ele não nega auxiliar qualquer um de nós, né? Simples mortais, como se diz. Mas assim, traz muito esclarecimento daquilo que a gente precisa de incentivo para a nossa vida. E saibam que tudo que eu trago por aqui, eu busco sempre me informar se o que eu vivi, o que veio à minha mente ou o que as pessoas trouxeram, eu também busco na bibliografia e em pessoas mais experientes do que eu, independentes de serem médiuns ou não, mas que têm esse esclarecimento. Quando eu falei a respeito dos aprendizes do além, eu já tinha observado isso há muito tempo. Dá uma olhadinha no vídeo que eu comento a respeito disso. Mas eu fui buscar a confirmação antes de divulgar isso em rede aberta numa internet, pois a gente precisa ter responsabilidade com aquilo que a gente faz. Bom, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Vida de Médium Evoluir. Comente, compartilhe, tire suas dúvidas e coloca, você acredita que era Mozart? E vamos a outra pergunta, você acredita nas respostas dele? Até mais!